Boas-vindas a mais uma aula sobre o ecossistema Cloud. Todo mundo que vende sabe que depois de uma boa reunião, você precisa sentar, parar e montar uma boa proposta. E aí o que acontece é, você pega uma proposta antiga que já tinha feito para outros clientes, troca preço, muda slide, retira coisas que não são importantes e ainda assim deixa passar alguma coisa de fora. Então, na aula de hoje, nós iremos aprender a como ensinar essa habilidade de criação de apresentação para o Cloud. E não somente essa habilidade, mas qualquer outra habilidade por meio da funcionalidade Skill. Eu estou com o meu Cloud aberto aqui na minha telinha e uma skill nada mais é do que uma forma de transformar tarefas repetitivas em algo que o Cloud entende como fazer e faz toda vez que ele achar que é relevante ou que você pedir. Você não precisa entrar necessariamente em um chat específico com aquela skill, não, nada a ver. O Cloud, ele entende e ele executa essa habilidade, e até mesmo mais de uma habilidade ao mesmo tempo, sempre que necessário, mesmo que no meio de outros chats, no meio de outras conversas. Vamos ver na prática. Existem algumas formas de criar uma skill dentro do Cloud. Essa é, inclusive, uma das funcionalidades mais absurdas que nós temos aqui no Cloud. E a primeira forma é conversar com ele e pedir para ele criar uma skill para a gente. E a gente faria algo mais ou menos assim. Cria uma skill que explica qualquer assunto técnico usando uma analogia do mundo real. Vou mandar para ele numa conversa qualquer e ele está consultando a skill de criar skills, irá criar essa skill aqui para mim. Prontinho, ele acabou de fazer a criação da skill para mim. Precisei cortar porque levou alguns minutos para isso, cerca de 3 minutinhos para ele criar essa habilidade. E ele cria para mim e eu tenho essa opção de salvar a habilidade. Aqui eu tenho a descrição, logo mais vocês vão entender melhor o que seria tudo isso que está aqui. E eu posso salvar a habilidade. Habilidade salva, aparentemente tudo certo. Vamos dar uma olhada se ela de fato foi criada? Eu vou voltar para a tela inicial do Cloud. E aqui na tela inicial, nesse menu personalizar, eu tenho aqui um item de menu que é o habilidades. E aí aqui eu tenho todas as habilidades que eu estou utilizando dentro dessa conta do Cloud. E uma delas é essa daqui, explicar por analogia. Beleza, vamos testar. E para testar, a gente pode fazer isso de duas maneiras. A primeira é o Cloud entender que ele precisa utilizar aquela skill e ele mesmo utiliza. Vamos tentar essa maneira. Eu vou perguntar, gostaria de saber o que significa API. Um termo técnico da computação. Então, estou até ajudando ele a entender que esse é um termo técnico. Vou clicar aqui em enviar esse prompt. E ele está pensando, calibrou a explicação. Eu não vi se ele chegou a consultar a API, tá? Aqui, aparentemente, ele não entendeu que deveria utilizar. E, nesses casos, o que é normal, eu posso forçar o Cloud a utilizar essa skill que eu acabei de criar. Como que eu faria isso? Criei aqui um novo bate-papo. Se eu apertar barra no meu teclado, eu tenho a opção de selecionar qualquer skill, qualquer habilidade. E aí eu vou selecionar essa daqui, ó, explicar por analogia. E agora sim eu vou falar, gostaria de saber o que é uma API.
Dessa maneira, eu estou forçando o Claude, olha, ele está lendo a skill de explicação por analogia antes de responder. Estou forçando ele a fazer isso. Dessa forma, é garantia que ele vai utilizar a habilidade, a skill que eu criei. Então, ele está lendo a skill de explicação e logo na sequência, ele vai trazer aqui para mim a resposta. Olha, já está trazendo. A API é como o padrão de tomada elétrica da sua casa. Você não precisa saber como a energia foi gerada, passou por transformadores e percorreu quilômetros de fiação até chegar ali. Você só precisa encaixar o plug no formato certo, voltagem certa e a energia sai do outro lado. Beleza. Então, ele explicou a API como se fosse uma analogia. Então, essa é a primeira forma de criar skill. Mas, como eu disse, skill é talvez o recurso mais poderoso que nós temos aqui dentro do Cloud. Então, vamos fazer coisas mais pesadas com isso. Antes de mais nada, eu vou voltar para o ambiente inicial, tela inicial. Eu vou clicar de novo em personalizar. E aqui em habilidades, eu consigo criar habilidades de outra forma. Então, a primeira maneira para se criar uma skill foi a que eu mostrei dentro do chat. Eu vou pedindo o próprio Claude para criar essa skill para mim. A segunda é essa daqui. Eu clico em adicionar e escreva as instruções da skill. E aí aqui eu poderia eu mesmo trazer a descrição dessa skill. Então, essa skill será uma pessoa educada. E eu vou colocar como instrução toda vez que, na verdade, eu vou mudar aqui. Vou colocar mensagem otimista. Esse é o nome da minha skill. Toda vez que eu mandar apenas bom dia e mais nada, quero que você me responda com uma frase motivacional. Apenas isso. E a descrição da minha skill, acabei pulando, mas é uma skill que envia mensagem motivacional toda vez que recebe um bom dia. Beleza? Vou criar essa skill. Aparentemente criado. Vamos testar. Para não ter erro dessa vez, estou aqui em um novo bate-papo, barrinha, e vou procurar uma mensagem motivacional, mensagem otimista, na verdade. E vou mandar apenas bom dia. Ele está pensando e deveria me mandar uma mensagem motivacional logo na sequência. Bom dia, César. IA não é mágica, é processo. Olha só que mensagem super motivacional. Não fui tão específico no prompt, então não dá para esperar bastante. Eu vou fazer agora um novo bate-papo e eu não vou dar o comando para utilizar a skill, só vou colocar bom dia. Puro e solto. Vamos ver se dessa vez ele consulta anteriormente ou não. Agora sim, olha. Bom dia, César. O processo não erra. Quem constrói todo dia, colhe todo dia. Bora fazer o dia valer. Legal. Então, dessa forma, o Claude entendeu que ele deveria utilizar essa skill, essa habilidade, e ele utilizou. Agora vamos para uma maneira muito mais poderosa de criar as skills, que é através de um arquivo skill.md. Eu estou aqui com um exemplo desse arquivo, é exatamente o que o Claude faz por baixo dos panos, quando a gente pede para ele criar, quando ele coloca na interface o que a gente quer a nível de skill, mas aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, porque eu consigo acrescentar arquivos adicionais, eu consigo trazer alguns outros exemplos.
tudo porque eu estou utilizando essa estrutura do Markdown. Então, Markdown nada mais é do que um formato de arquivo. É um formato de arquivo onde eu tenho os títulos descritos com essa espécie de hashtag. Um título de segundo nível são 2 forquilhas, 2 hashtags, e é um formato para edição de texto, tá? Para formatação de texto simples. E a skill MD é a alma de uma skill. Então toda skill ela precisa nascer com pelo menos isso daqui. 3 tracinhos, nome. Então, qual é o nome da minha skill? Tá aqui. Descrição. Na descrição, a gente precisa colocar o que a skill é e como ela deve ser acionada. Nesse caso aqui de exemplo, olha, ela transforma anotações ou transcrições de reunião em ata padronizada. Use quando o usuário mandar notas de uma reunião ou pedir uma ata. E aí, logo na sequência, depois de fechar aqui com os 3 tracinhos, com os 3 hífens, essa parte de metadados, essa parte de nome e descrição da minha skill, aí sim eu tenho as instruções da skill de fato. Então, ata de reunião. Como que você vai fazer? Leia a transcrição inteira antes de escrever, monte a ata nesta ordem, toda pendência precisa ser responsável, coloco as regras e tudo mais. Então, esse formato do skill.md, skill.markdown, é o mínimo que eu preciso para poder criar uma skill dentro do Cloud. No nosso exemplo prático aqui da aula, eu tenho uma apresentação que a gente utiliza em Cognos toda vez que a gente quer enviar uma proposta para um cliente. Então, acabou a reunião, a gente entende o que de módulos da plataforma eles precisam e a gente envia a apresentação. Aqui eu estou dentro do Canva, foi onde ela foi feita, e eu exportei um PowerPoint dela. Então tá aqui, ó, seu escritório funcionando de forma inteligente, o que é a Cognos, módulo a módulo, agente de atendimento, dashboard, conciliação bancária, para quem é, uma tabelinha de planos e preços e uma finalização, né, um encerramento. Então essa é a apresentação que eu gostaria que o Cloud fizesse automaticamente toda vez que eu precisasse fazer uma proposta. Por isso, o que eu fiz? Eu criei um skill.md para isso. E é esse aqui que está na tela. Então, o nome da minha skill é Proposta Cognos. E o que ele faz? Ele gera uma proposta comercial da Cognos em formato PowerPoint, para eu conseguir editar depois, no template oficial da Calidash, que é a minha empresa, e ele utiliza essa skill toda vez que o usuário pedir uma proposta, um orçamento ou a apresentação comercial do Cognos para o escritório de advocacia. Seja informando os dados direto ou até mesmo enviando uma transcrição de uma reunião de vendas. Então, eu descrevi o que é essa skill e quando ela deve ser utilizada. E aí aqui embaixo, tudo que está daqui para baixo são as instruções para montar essa skill. E olha a quantidade de instrução. Lembrando que, se você quiser acesso a todos esses arquivos, aos prompts, às instruções que eu estou utilizando aqui, basta acessar o link aqui da descrição. É gratuito, você não paga nada. A única coisa que eu vou te pedir, já que eu fiz essa pausa, é, por favor, deixa um curtir, um like aqui no vídeo, deixa um comentário, porque isso é conteúdo de valor, conteúdo premium que está sendo entregue de graça para você. Então, uma mão lavando a outra, me ajuda aí. Voltando aqui para a nossa aula, tudo que vem daqui para baixo é o comando da minha... É a instrução da minha skill. E aí aqui eu dou muito contexto, né? Inclusive nem fui eu que criei todo esse prompt. Eu pedi à inteligência artificial, o próprio Cloud, para me ajudar a criar, porque tinha partes aqui que eu não teria o nível de detalhe, tá? E nem a paciência para ficar formatando desse jeito. Então, pedi o Cloud, ele me ajuda nisso. Inclusive tem uma skill para me ajudar a escrever prompts, para me ajudar a escrever instruções para outras skills. Então aqui eu pedi, e eu trouxe algum contexto, né, que a proposta já existe,
Então, eu quero que ele trabalhe em um template oficial. E esse template está onde? Na pasta assets/template cognis. Então, eu vou passar isso junto na criação da skill. Vou passar esse template de apresentação junto. Eu trouxe algumas regras, eu trouxe algumas tabelas de preço, conforme estava na nossa planilha de precificação, regras de cálculo, o que ele precisa fazer, enfim, várias e várias instruções. Depois você pode ler com calma, acessando o material do curso. E eu coloquei isso numa pasta. Então a pasta chama Proposta Cognis, nesse caso Proposta Cognis 2, e na raiz da pasta, ou seja, dentro da pasta, a primeira coisa que você precisa ter é um skill.md. Skill com todas as letras maiúsculas e o .md com o MD minúsculo, da mesma forma que está aqui. E eu consigo passar outras pastas também. Essa é a graça de criar a skill dessa forma. Então, nesse caso, eu passei também essa pasta aqui de assets e dentro dela eu tenho um PowerPoint, um PPT, com exatamente a apresentação que eu quero que ele utilize para poder gerar a apresentação para mim, a proposta. Voltando aqui, eu primeiro transformei essa pasta aqui, Proposta Cognis, eu transformei ela num arquivo .zip, tá? Fica muito mais fácil de subir ele assim para o Cloud. O Cloud aceita. Então, subi um proposta-cognis.zip. Então, eu comprimi esse arquivo. No material do curso também tem esse arquivo já zipado, já comprimido. Você pode utilizar e testar da mesma forma. Como que eu importo isso no Cloud? Muito simples. Menu, eu vou procurar o personalizar. Habilidades, está aqui. E aí agora no adicionar, eu vou clicar em fazer upload de uma habilidade. E ele até fala, olha, você pode enviar um arquivo .md, você pode enviar um arquivo .zip, mas se você enviar um .zip, ele deve necessariamente conter um skill.md. Eu vou enviar o .zip, clico aqui em enviar, vou procurar ele aqui. E ele está aqui. Proposta Cognis. No meu caso, eu já tenho uma habilidade com esse mesmo nome, tá? Então só vou fazer o upload e substituir ela. Eu já havia criado uma para um teste anterior. E tá aqui. A minha skill foi criada. A gente já viu como utilizar. Então eu utilizaria essa skill da seguinte forma. Estou aqui dentro de um bate-papo qualquer. Eu vou clicar na barrinha e vou procurar o Proposta Cognis. Eu vou mandar o seguinte. Crie uma proposta com base nessa transcrição. E qual transcrição eu vou passar? Uma transcrição de reunião de vendas. Vou procurar ela aqui. Beleza? Transcrição aqui. Daqui a pouco a gente clica para dar uma olhada. E clica em executar. E agora a magia já está sendo feita, já está sendo realizada. A título de curiosidade, a mesma transcrição de reunião de vendas que a gente já tinha utilizado em aulas passadas. Então tá aqui, transcrição da reunião. E com base nessa transcrição, ele está criando a proposta para mim. Deve levar uns minutinhos, tá? Uns 2 minutinhos. Então eu vou mostrar para você a versão que ele já criou anteriormente. Então eu estou aqui, olha, um chat bem parecido, olha, proposta Cognis, estou utilizando a skill, ela fica destacada de azul. E eu falei, olha, faço uma proposta com base na transcrição. Passei exatamente a mesma transcrição. E ele gerou, olha aqui, ó, ele gerou um artefato, lembra? A gente falou de artefato. Ele gerou um artefato, que é um arquivo PowerPoint. Se eu clicar aqui para ver, consigo ver inclusive dentro do próprio Cloud. Ele está carregando. Assim que ele carregar, eu clico para expandir. Está carregando essa apresentação. Beleza. Vou clicar aqui para expandir. Então, essa daqui foi a apresentação. Note que ele de fato editou, tá? Aqui, ó, proposta comercial, escritório Vasconcelos e Braga. Antes não tinha nada disso. Se eu voltar aqui no Canva, por exemplo, olha, aqui ó, não tinha nada disso. Então, ele editou.
Escritório Vasconcelos e Braga, beleza. O que é Cognis? E aí nessa transcrição, qual que é o ponto importante? Não tinha nada sobre conciliação bancária, não tinha nada sobre dashboard, tinha apenas agente de atendimento. Então eu quero ver se ele excluiu de fato esses slides que tinham de funcionalidades que a gente não quer levar para a proposta. Ó, agente de atendimento tá aqui. Beleza, ele não trouxe o slide de conciliação bancária nem o de BI. Ótimo, era isso mesmo. E ele fez o preenchimento do slide de preço de acordo com a tabela que eu havia passado para ele. Então eu passei para ele, tinha um valor determinado de implementação, tem o valor por mês no plano anual e ele preencheu aqui para mim e trouxe o slide de fechamento. Claro que tem uma outra coisinha que daria para ajustar? Sim, mas perfeito. Eu, inclusive, conseguiria pegar a proposta do jeito que está aqui e já enviar para o cliente. E essa é a grande vantagem de utilizar skill. Se eu tenho uma tarefa repetitiva, uma tarefa que é feita algumas vezes da mesma forma, eu posso explicar e ensinar essa habilidade para o Cloud. E aí quem passa a fazer essa tarefa é o Cloud, sempre que ele julgar necessário ou sempre que eu forçar ele a utilizar essa skill. Então é dessa forma que funciona a skill. Uma das funcionalidades mais absurdas e necessárias aqui do Cloud, mas pouca gente usa da maneira correta para automatizar trabalho chato do dia a dia, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, se você curtiu, de novo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa um comentário, eu quero saber o que você está achando do curso até então. Esse tipo de coisa me motiva bastante a trazer mais conteúdo para vocês e conteúdo premium desses que eu entrego para escolas de tecnologia, para pós-graduações, mas trazendo aqui, democratizando esse conhecimento. Espero que tenham curtido. Grande abraço!